Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bom Dia com Propósito, nosso devocional diário, nosso encontro matinal de segunda a sexta, 6h01 da manhã. Estou sempre aqui com você, trazendo pílulas de sabedoria, porções diárias para conectar você com Deus. Essa semana está imperdível. Se você não assistiu as outras lives, estão todas salvas aqui no canal. E eu te convido a dar uma passadinha lá e assistir cada um, porque cada uma tem uma mensagem valiosa sobre tempo. Tempo de Deus, tempo para todas as coisas na nossa vida, sobre fases e etapas da vida, tempo da preparação, o que nós temos feito com o nosso tempo. Hoje, especificamente, fechando a semana com chave de ouro, vamos falar do melhor de todos os tempos. O tempo de frutificar, o tempo de dar frutos para o reino. De dar frutos, melhor do que colher é dar frutos. Nós vamos falar sobre a colheita também. Quero convidar você nesse momento a curtir esse vídeo. Uma curtidinha que você dá. Você está dizendo para o YouTube, ó YouTube, esse vídeo é valioso, é um conteúdo de valor, pode recomendar para outras pessoas. Então clica aí, curte o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos abrir nossa Bíblia, se você puder nesse momento, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, segundo evangelho aí do Novo Testamento, né? Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos ler aqui uma descrição do que Jesus nos disse sobre frutificar. Marcos 11, se você já abriu aí, vamos ler então. Eu vou ler a Nova Versão Internacional, que diz, vou ler a partir do versículo 12. Livro de Marcos 11, versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Ele falou para a figueira, ninguém mais coma do seu fruto. Pronto. E os seus discípulos ouviram aquilo. Vamos pular agora para o versículo 20, onde diz, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Muito forte essa mensagem, né? Jesus está aplicando aqui, mostrando na prática o que acontece com a árvore que não dá frutos. Você pode ver nos evangelhos que com frequência, aliás na Bíblia inteira, com frequência nós somos comparados a árvores. Árvores que devem dar frutos, árvores que dão frutos podres, porque suas raízes estão defeituosas, suas raízes estão doentes. Nós vemos Jesus falando que ele mesmo era figueira, né? Ou melhor dizendo, a videira. Se eu sou a videira, vocês são os ramos. Comparando nós sempre com esses elementos da natureza. É aquilo que eu estou sempre dizendo aqui. Vamos ficar atentos para a natureza, vamos voltar nossos olhos para a natureza, porque de lá vem mensagens do reino de Deus para nós, sinais de Deus para nós. Os sinais aqui, Jesus clarificando que uma figueira não deu fruto. Uma árvore, essa árvore especificamente, existem as plantas que são, né, tem um papel na ecologia. Mas no caso das árvores, as árvores foram feitas para frutificar. E a figueira ali não estava dando fruto, apesar de não ser também o tempo dela frutificar. Mas Jesus fez isso aqui para nos mostrar o que acontece com aqueles que não dão frutos. Nós vamos ver outra parábola, outra parábola bem parecida com essa, que traz praticamente a mesma mensagem, mas que vai ajudar a gente a contextualizar o que nós queremos, a mensagem que nós queremos esclarecer essa manhã. Livro de Lucas 13, 6. Lucas, capítulo 13, versículo 6. Eu vou ler com você que diz, então contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Por que deixá-la inutilizar a terra? Melhor cortá-la. Respondeu o homem, Senhor, deixe-a mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Ele disse, o dono da vinha, né? Disse, então tá, no ano que vem se ela der fruto, você deixa ela aí, se não, você corta ela. E o que nós aprendemos com essas duas parábolas aqui, né? Essa daqui de Lucas 13 também era Jesus que estava contando. Nós aprendemos, eu me lembro muito
essa parte quando fala essa questão de árvore, de raiz, do que eu escrevi no meu livro, que tem capítulos específicos tratando dessa questão de se a minha raiz está doente, está deficiente, com certeza os frutos que eu darei serão frutos doentes, frutos podres. Você com certeza já deve ter colhido fruto de uma árvore, comum, por exemplo, uma goiabeira, né, às vezes uma mangueira. Você vai lá e colhe o fruto dessa árvore e o fruto tá podre, tá cheio de bicho dentro, tá, né? Impróprio para o consumo. E isso é muito triste, isso acontece por vários fatores, fungos na raiz, a raiz que precisa ser tratada, adubada, às vezes a árvore precisa ser podada porque tem algum tipo de peste ali, né? Algum tipo de erva daninha sufocando a árvore. Tantas coisas precisam acontecer, todo o cuidado para que essa árvore dê frutos, frutos bons, frutos comestíveis, frutos ideais, né? Saudáveis. E o que Jesus está falando nessa manhã para nós sobre frutificar? Que frutos é esses que eu tenho que dar? É dinheiro que eu tenho que ganhar? Se for dinheiro, eu quero. Quando fala nessa parte, as pessoas acham... Quando fala de colheita, quando fala de tempo de frutificar, quando fala de bênçãos, as pessoas tendem a assimilar sempre com essa parte de financeira, prosperidade. E nem tudo gira em torno disso, dessa questão financeira, porque prosperidade engloba muita coisa, é um assunto amplo. Você pode ser próspero em todas as áreas da sua vida e não ser rico ou multimilionário. Do mesmo modo que uma pessoa que é rica, multimilionária, às vezes não é próspera, não tem a prosperidade em si, é uma pessoa escassa, uma pessoa infeliz, uma pessoa seca por dentro, vazia. Eu acho que você está conseguindo entender o que eu estou te explicando até aqui, né? Mas para exemplificar, para não ter nenhuma dúvida, para ficar aí ó, clarinho para você sobre quais frutos são esses que você precisa produzir, passando por toda essa semana, por tudo que nós explicamos, Eclesiastes 3, falando do tempo de Deus, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de abraçar, tempo de se afastar do abraço. Tudo isso lá em Eclesiastes 3, nós falamos do tempo de Deus. Na terça, nós viemos ali explicando sobre o tempo da preparação, estar preparado para tudo, preparado para o dia mal, preparado para as boas coisas que hão de vir, preparado para um novo ciclo, uma nova etapa da vida. Então, você precisa fazer esse acompanhamento de tudo que nós aprendemos até aqui, né? Inclusive, ontem nós falamos sobre tempos difíceis, como sobreviver a esses tempos difíceis. E diante de toda essa bagagem que eu suponho que você já aprendeu essa semana, agora vamos entender como dar frutos do tempo de frutificar. A gente vem diante de toda essa preparação, inclusive sobrevivendo aos dias difíceis, e agora chegou a hora da gente frutificar. E como é que eu vou frutificar? Quais são esses frutos? Está escrito em Gálatas 5, livro de Gálatas 5, 22. Se você puder abrir comigo, nós vamos ler juntos. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, uma linguagem simplificada, que diz: mas os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Estou sempre falando aqui com você. Esse contato, essas pílulas diárias, todo dia que você vem aqui e consome, vai fortalecendo o teu espírito de uma certa forma, vai te reconectando com Deus todo dia um pouco mais. Mas quando você passa todas essas etapas da vida, né? A etapa da preparação, a etapa de entender o tempo de Deus, os dias difíceis, chegou a hora de frutificar. E nunca é tarde para frutificar. Você pode ver nas duas parábolas que a gente leu, na verdade, na segunda em específico, o dono da vinha queria cortar a vinha. Mas aquele que era o cuidador da vinha diz: vamos dar só mais uma oportunidade para essa árvore. Quem sabe ela não vai frutificar agora nesse próximo ano? Já tem 3 anos que ela não frutifica. Mas e se ela resolver frutificar agora que eu vou cuidar das raízes dela? Eu percebo que o dono da vinha, na parábola, está representando o próprio Criador, o nosso dono, o nosso Criador. E aquele que está cuidando da vinha representa Jesus, pedindo ao Pai um pouco mais de paciência, um pouco mais de graça, um pouco mais de misericórdia comigo, com você, com todos nós, para que a gente venha frutificar. E quais frutos, Ellen? Esses que nós acabamos de ler. Amor. Só é possível dar esses frutos conectado com Deus. Não tem como a pessoa dizer assim: ah, mas eu vivo tudo isso aí, não acredito em Deus. Não tem como. Não tem como, porque esses frutos são frutos do Espírito e só se dá frutos espirituais, só se produz frutos espirituais estando com as suas raízes conectadas no Espírito Santo de Deus. Conseguiu entender? Então, amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão.
domínio próprio. Ai, eu tô com tanta dificuldade, quando tão impaciente, não estou tendo domínio próprio, não estou... Então está faltando conexão com Deus. É impossível, gente, eu falo isso sem medo de errar. É impossível você estar conectado com Deus diariamente, todo dia ali. Pai, bom dia, estou aqui na tua presença, todo dia ali. Pai, me ajuda, Pai, vamos comigo. Pai, o tempo todo em contato com Ele e não apresentar os frutos dele. E não dar os frutos dele. Não tem como. É como se você fosse uma árvore artificial. Não tem raízes conectadas em espírito com Deus. É quase aquelas pessoas que vivem de aparência, que aparentam ser de Deus, aparentam estar com Deus, aparentam, né, falam muito, o discurso delas é muito bonito, de que eu sou de Deus, eu sou um... Aí fala aí de algum cargo eclesiástico que ela é, mas as suas raízes não estão no espírito, e você percebe porque a pessoa não está dando os frutos, não está produzindo os frutos do espírito. Pelo contrário, está produzindo as obras da carne, que está aqui em Gálatas, a partir do capítulo 5, versículo 16. Você pode fazer a leitura aí mais tranquila. Depois aí você pode fazer no seu devocional individual. Leia aí o Gálatas 5, a partir do versículo 16, que você vai ver todas as obras da carne. A embriaguez, a glutonaria, a ira, o egoísmo. Não é o texto, não é a mensagem central dessa manhã, que nós estamos falando exclusivamente sobre frutos. Por isso que eu não vou ler tudo com você. Mas é importante você entender se as suas ações diárias, a maioria delas, e por que eu falo a maioria delas? Porque você vai deslizar, é normal, acontece com todo mundo, ninguém é perfeito, inclusive está escrito, se alguém afirma que não é pecador, ou seja, que não tem pecado, essa pessoa é mentirosa, está escrito na palavra de Deus, ou seja, todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós deslizamos, mas todos nós que estamos em Cristo não vivemos no pecado. Não vivemos somente praticando as obras da carne. Nós estamos como disse Paulo aqui, numa constante luta entre carne e espírito. Eles entram em combate. E a gente aqui tem que estar constantemente mortificando as obras da carne e vivificando o nosso espírito para nós produzirmos os frutos verdadeiros. Esses frutos, eles ecoam, é como se dentro deles tivesse mais outras e outras e outras subdivisões. Eles ecoam, trazendo muitos outros frutos. Como assim? Se eu tenho amor, se eu trato o meu próximo com amor, mais importante do que eu falar de Deus, da Bíblia para ele, o tempo todo enchendo a cabeça dele, é eu me comportar com amor. Porque assim ele já verá com os próprios olhos, ou seja, ele vai testemunhar de que eu não só falo de Deus, mas eu vivo Deus, eu vivo com Deus. Tem uma frase, acho que, não sei se é da doutora Ângela Cirino, que eu estava lendo material esse dia do nosso curso de psicanálise, que diz o seguinte, talvez você seja a única Bíblia que uma pessoa vai ler um dia. Você consegue entender a gravidade, a seriedade disso? Quer dizer o quê? Quer dizer que muitas pessoas têm dificuldade, ou não gostam de ler, ou não têm o hábito de ler, ou não sabem ler, ou não têm acesso. Mas por conviver com você, essa pessoa consegue entender a mensagem que tu tenta muitas vezes só falar, ou que tu às vezes nem abre a boca para falar. Só com as tuas ações ela consegue ver Deus na sua vida, a depender, né? Ou não, né? A depender das ações. Mas como que eu posso produzir frutos? Por exemplo, se eu como uma manga, se alguém chega e me dá uma manga, eu sei que essa pessoa não foi num bananal buscar uma manga. Ela foi numa mangueira, certo? Se alguém chega e me dá um prato de, sei lá, uma bacia de goiaba, eu sei que ela foi buscar numa goiabeira. Eu sei que ela passou por uma goiabeira e pegou essas goiabas no pé. Ela não foi lá no canavial buscar uma goiaba, certo? Então, pelo fruto, você conhece a árvore. E pelo fruto, você conhece a raiz. Porque se o fruto tá bonito, saudável, aquela maçã bem vermelha, saudável, você morde, não tem aquele gosto. Tem umas maçãs que parecem isopor, meu Deus, que coisa horrível, né? Quando você morde, assim, parece que você tá comendo um plástico, uma coisa horrível. É porque não veio de uma boa macieira. Aquela macieira ou foi artificial demais, colocar ali algum tipo de produto químico que alterou a genética dela, mas o sabor não é tão bom quanto uma maçã bem saborosa, bem saudável, que você consegue saciar sua fome. Consegue entender que quando alguém nota que eu tenho paz de espírito, que eu não sou a tribulação do lugar que eu chego, que é onde tá vendo ali o conflito, um gritando com o outro xingando o outro, alguém chega e fala mal do fulano pra mim, e eu estou sempre apaziguando, apagando os incêndios dos outros,
Eu nunca sou o que cria o incêndio, mas o que apaga, o que apazigua. Eu sou o diplomata, né? O diplomático tem esse perfil de apaziguar a tempestade. Então a pessoa percebe que eu sou uma pessoa de paz, que eu carrego a paz comigo. Então ela percebe que os frutos que eu estou produzindo advêm de uma árvore que é Cristo, cujas raízes estão em Deus. Então, recai de novo essa frase, tá? Essa frase que eu citei agora há pouco, que eu não sei exatamente a autoria, que é: talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler um dia. Por isso a importância da gente dar bons frutos. Dar frutos, qualquer um pode dar fruto. Hoje em dia eles criam aí, né, os cientistas, as pessoas criam uma árvore ou uma planta, enfim, algum... ai meu Deus, fugiu a palavra. Mas criam uma árvore, uma planta no laboratório e eles podem produzir frutos ali sem contato com a terra, às vezes em contato só com a água, às vezes em contato só com produto químico, aqueles produtos artificiais, aqueles frutos artificiais. Mas o que eu quero te dizer é que o Senhor não quer que a gente seja artificial, que a gente produza frutos artificiais, que a gente pareça ter paz, mas viva em guerra, em off. Que a gente pareça ter amor, né? Que a gente pareça ajudar o próximo, se importar com a dor do outro, ter empatia, mas no fundo a gente está fazendo aquilo só para aparecer. Só para postar uma foto e dizer, olha o que eu fiz, olha como eu sou bom. Então, esses frutos artificiais não têm benefício nenhum para o reino. Fazem parte das árvores que serão cortadas, porque elas não dão frutos. Porque elas vão secar numa única palavra, como Jesus proferiu aquela única palavra. Contudo, nem tudo é má notícia, né? Falando aqui de bons frutos. Me veio à lembrança o livro de Jonas, capítulo 4, quando Jonas está irado com Deus, se acha nesse direito, imaturo o suficiente para ficar irado com Deus, porque Deus teve misericórdia de Nínive, a cidade a qual Jonas foi levar a mensagem. Me veio essa lembrança porque no início bem do capítulo 4, ali no versículo 1, ele já começa dizendo: "Ô Senhor, o Senhor me trouxe aqui para isso, eu vim lá de Tarsis para cá, para Nínive. E chegando aqui, eu sabia já que o Senhor é tão misericordioso, é rápido, é ligeiro em se irar, é paciente, é benevolente. E eu sabia que o Senhor teria compaixão desse povo." E ali começa um diálogo entre Jonas e Deus, que você pode dar uma conferida depois. Mas o ponto que eu quero tocar aqui com você é de que o nosso Deus é misericordioso, compassivo, benevolente, paciente para conosco. E quando ele vê que a gente às vezes está deslizando muito, ele vai lá e dá outra chance, dá outra chance, dá outra chance. Só que quando ele vê que a gente não tá nem aí, que a gente nem quer saber, a gente quer mais se distanciar dele mesmo, cuidar da própria vida, como alguns fazem, como eu já fiz, então Deus ele abre mão, porque ele percebe que no seu coração, na sua vida, não está tendo espaço para ele. E o nosso Deus é tão educado, e o nosso Espírito Santo é tão respeitoso, que ele não invade a vida de ninguém. Simplesmente ele chega, como disse Jesus em Apocalipse: "Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, abrir a porta, eu entro e ceio com ele, e ele ceia comigo." Ou seja, eu entro e sento à mesa para comer com você. Mas se não abrir a porta, eu vou embora. Entendeu? Então, eu espero que essa palavra tenha falado com você, porque comigo eu fui ministrada, principalmente nessa parte da mansidão, da paciência, do domínio próprio, que eu tenho que exercitar todos os dias para produzir frutos que representem o reino para aqueles que forem comer desses frutos, para aqueles que forem comer da minha paz, da paz de Deus excedendo na minha vida, para aqueles que forem comer do amor que eu transmito, da amabilidade, da paciência, do domínio próprio. Eu poderia fazer um circo pegar fogo, fazer um escândalo, mas eu escolho não fazer. Eu escolho não escandalizar outras pessoas. Eu escolho o melhor caminho, o caminho do perdão, da compaixão, da misericórdia. Eu escolho olhar para o outro e ver que ele é tão vítima quanto quem também tornou ele vítima. Certo? Espero que essa mensagem falou no seu coração. Vamos orar agora comigo? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós entramos em oração nesse momento, nessa sexta-feira, para dizer e reconhecer que o Senhor é perfeito em tudo que faz. Ó Deus, nós te damos graça por essa reunião de comunhão aqui nessa manhã. Louvamos o Senhor por tudo e pedimos ao Senhor que repreenda o mal das nossas vidas, do nosso caminho. Meu Deus Todo-Poderoso, repreenda, Senhor, as obras da carne. Nos ajuda a nos tornarmos mais espiritualizados, menos religiosos a cada dia.
e mais espiritualizados, mais perto de Deus. Senhor, a dar frutos dignos, Senhor, do teu agrado, da tua alegria. Senhor, a produzir paz, a produzir alegria, amor, paciência, domínio próprio. Senhor, nos ajuda a nos estar inseridos em ambientes que também vão contribuir para o nosso crescimento espiritual. Nos conecta com as pessoas certas que também têm interesse nas coisas do reino, que também estão interessadas em produzir bons frutos, e estão interessados na tua opinião, no que o Senhor quer, no que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu oro para que todos que me ouçam nesse momento produzam frutos dignos, frutos do Espírito, para que essas pessoas, meu Pai, sejam fortalecidos no Senhor, tenham ânimo de vencer o dia mal. Quando vier a dificuldade, quando vier os tempos difíceis, o Senhor segura e sustenta nas mãos de cada um. Eu oro para que tudo aquilo que nós fomos ministrados nessa semana, Senhor, sobre o tempo para cada coisa, que fique enraizado em nossos corações, que a gente traga sempre à memória, Senhor, aquilo que o Senhor falou conosco. Há tempo para todas as coisas. E quando vier, Senhor, o dia mau, e se nós estejamos fortalecidos no Senhor, não nos esqueçamos das suas promessas. Ó Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor visite essa pessoa que me ouve, livra ela de todo mal, ajuda essa pessoa a dar frutos, a produzir frutos, meu Deus, que agrada ao Senhor, frutos do Espírito. Ajuda essa pessoa a estar conectada com o Senhor, a não apagar o Espírito, como disse Paulo, mas estar sempre vivificado, fortalecido em Deus. Livra-nos das astutas lá do nosso adversário, nos dá um final de semana extraordinário debaixo das tuas bênçãos, recheado de boas notícias, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor, para propagar a tua palavra, para transmitir a mensagem do reino através das nossas atitudes, das nossas ações. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, encaminha a nossa vida para a direção certa, trilha um caminho glorioso para nós, trilha o nosso destino, Senhor. Conduz que dê tudo certo e seja feito conforme a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós te pedimos nessa manhã e te damos graça, hoje para tudo sempre. Amém? Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Espero você aqui semana que vem. Um conteúdo valioso e especial está te esperando para nós aprendermos mais de Deus. Semana que vem eu espero você aqui às 6h01 da manhã.